Olá pessoal, vejamos aqui nesta videoaula de número 63 mais uma questão de física da EFON envolvendo calorimetria. Em um recipiente termicamente isolado, 100 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius e 300 gramas de água a 65 graus Celsius são misturados. Após se alcançar o equilíbrio térmico, a temperatura da mistura é de aproximadamente, temos aí as alternativas e também os dados, como o calor específico da água, 1 caloria por grama Kelvin, o calor específico do gelo, 0,53 calorias por grama Kelvin, e o calor de fusão da água, cujo valor aqui fornecido é de 79,5 calorias por grama. Então aqui eu repito os dados: massa do gelo, chamo M de G, 100 gramas, a temperatura na qual o gelo se encontra, T de G, menos 20 graus Celsius, a massa de água 300 gramas, sua temperatura 65 graus Celsius, e desejamos a temperatura de equilíbrio, que aqui eu chamo T de E. Os calores específicos, parece aqui em calorias por grama Kelvin. O Kelvin podemos trocar pelo grau Celsius sem problema algum, ok? A variação na escala Celsius e na escala Kelvin é a mesma, variação de temperatura, então trocamos sem nenhum problema. O calor latente de fusão do gelo, 79,5 calorias por grama. Então, inicialmente, vamos calcular o calor que seria necessário, por exemplo, que a água fornecesse ao gelo para derreter totalmente a massa de gelo. Ok? Então, vamos ver se o calor fornecido pela água seria suficiente. Se não for possível derreter todo o gelo, então a temperatura de equilíbrio é de 0 graus Celsius. Presença de água com gelo não implica que a temperatura de equilíbrio final, a temperatura deve ficar no 0 graus Celsius. Na condição em que a quantidade de calor fornecida pela água é maior, é suficiente para derreter todo o gelo, então a temperatura de equilíbrio deverá estar acima do 0 graus Celsius. Então vamos fazer esta comparação. Então o calor aqui da água é um calor do tipo sensível, onde aqui a água vai, por exemplo, da sua temperatura até a temperatura de fusão, porque é no 0 graus Celsius que o gelo sofre a mudança de fase. Okay? Então temos aqui MaCa vezes a variação de temperatura, então temperatura final é de fusão, T de F, menos a temperatura na qual a água se encontra. Massa da água 300, o calor específico 1, que multiplica aqui entre parênteses 0, que é a temperatura de fusão, menos 65 graus Celsius, a temperatura inicial da água. Fazendo esta conta, ficamos com menos 19.500 calorias. Bem, com relação ao gelo, o que é que acontece? O gelo está inicialmente a menos 20 graus Celsius e a fusão dele ocorre no 0 graus Celsius. Então, o calor do gelo aqui envolve duas partes. Um calor sensível, de menos 20 até 0, e um calor latente de fusão, que ocorre no 0 graus Celsius, M vezes L. Então aqui, os dados para o gelo, Mg, Cg, ΔT do gelo, temperatura de fusão, que é a final, menos a temperatura na qual o gelo se encontra.
mais mg, não é, vezes Lf, que é a expressão do calor latente de fusão. Substituindo os valores, 100 vezes 0,53, que é o calor específico do gelo, que multiplica aqui a temperatura de fusão zero, e como a temperatura do gelo é negativa, menos com menos dá mais. No caso desta parcela, a massa de gelo 100, vamos admitir a fusão de todo o gelo e ver esse calor do gelo, que o gelo precisa, não é, para ser derretido, e comparar com o calor da água. Então, mais 100 vezes o calor latente de fusão do gelo, 79,5. Fazendo-se aqui as continhas, 1.060 mais uma parcela de 7.950, um total de 9.010. 9.010 calorias é menor que aquela cedida, que seria cedida pela água, de 19.500. Então é menor, portanto, como a quantidade de calor que seria fornecida pela água para derreter todo o gelo, ela é maior, então a gente espera que a temperatura de equilíbrio seja acima do 0 graus Celsius. Todo o gelo sofreu fusão, virou água. Então, pelo princípio das trocas de calor, temos aqui 4 parcelas. Q de A é o calor, né, envolvendo a água de 65 graus Celsius até a temperatura de equilíbrio, T de E. Q de G é o calor que leva o gelo de menos 20 graus Celsius até a fusão em 0 graus Celsius. Um calor sensível para o gelo. Q de F é um calor associado com a fusão do gelo. Todo gelo, né, sofrerá mudança de estado, vai passar para o estado líquido, ok? Então, calor latente de fusão. E Q' de A é a água que veio da fusão do gelo, ok? Essa água aqui está a 0 graus Celsius e será levada até T de E, a temperatura de equilíbrio, ok? O somatório aqui, de acordo com o princípio das trocas, tem que dar zero. Então, abrindo aqui as expressões, temos aqui M de A, C de A, temperatura final aqui, temperatura de equilíbrio, menos a temperatura, no caso aqui, da água inicialmente, que é os 65 graus Celsius. E aqui escrevemos também o calor sensível para o gelo, lembrando, né, que aqui é a temperatura final de fusão, essa daqui, e aqui é a temperatura inicial. Calor latente de fusão do gelo, e aqui a água que veio do gelo, então MA' é a massa de gelo, que era 100 gramas e virou, né, 100 gramas de água. Okay? Calor específico da água, porque agora o gelo virou água líquida, temperatura final, temperatura de equilíbrio, menos temperatura de fusão. Substituindo os valores, 300 vezes 1 vezes T de E menos 65 mais 100 vezes 0,53, calor específico do gelo, temperatura de fusão 0, menos com menos dá mais 20, aqui mais 100 vezes 79,5, mais 100 vezes 1, T de E menos 0, igual a 0. 300 T de E distributivo aqui, eliminando os parênteses, e 300 vezes 65, como é negativo, menos 19.500. 100 vezes 0,53, 53 vezes 20, que aqui é 0, 1.060. 100 vezes 79,5, 7.950, e 100 vezes TE, sem TE, aqui 0, não vai afetar o cálculo. Tudo isso dando 0. Somando 300 TE com 100 TE, 400 TE, e esta continha aqui, respeitando o sinal, vai dar menos 10.490. Tirando o valor de T de E, menos 10.490, passando para o segundo membro fica positivo. 10.490 dividido por 400
podemos cancelar um zero em cima e um zero embaixo. Isso dá exatos 26,225 graus Celsius, aproximadamente 26 graus Celsius, letra D como gabarito para esta questão de calorimetria da EFON. Ok, pessoal? Então, mais uma questão de física da EFON. Aqui no canal também vocês podem acompanhar resoluções para matemática, dentro do segmento de concursos militares, no caso da EFON. Desejo a todos sempre bons estudos, boa preparação para os exames e aguardem novas videoaulas. Se possível, inscrevam-se no canal, incentivando o projeto de mais resoluções. Até a próxima. Um abraço.